Olá, Juliano Goulart aqui, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu tenho visto que tem consumido demais empreendedores, e não só empreendedores, na verdade, é um problema, é quase que uma doença social, que é o excesso de informação e a inabilidade, a falta de habilidade de filtrar essas informações para chegar a uma informação coerente, uma informação que realmente seja verídica. E eu falo que isso é um problema social porque eu acho que está meio claro para todo mundo que, né, principalmente nesse mundo bipolarizado em que a gente vive, onde as pessoas têm opiniões completamente diversas, completamente opostas, e existe uma dificuldade incrível de se chegar num acordo ou de se demonstrar uma determinada opinião com base em fatos, né? E as opiniões elas passam a ser quase que uma corrente de pessoas mal informadas e pessoas que de repente não têm acesso à informação completa como elas deveriam ter, e acabam passando essa informação incoerente adiante, e isso vai se tornando vai virando uma bola de neve. Mas a gente vai falar hoje disso do ponto de vista do empreendedor, um pouco mais para o empreendedorismo do que a sociedade em geral. Mas dentro do contexto de empreendedorismo eu vejo isso acontecendo também muito. A falta de habilidade de colocar determinadas informações sob um olhar científico, a falta de habilidade de exaurir aquela determinada informação recebida através de métodos um pouco mais positivistas, um pouco mais claros dentro de um ponto de vista científico, testar aquelas ideias, aquelas opiniões, aquelas informações à exaustão. Nem sempre você consegue fazer isso, eu entendo. Eu não consigo fazer isso com todas as informações que eu recebo, obviamente, mas aquelas que interessam, aquelas que podem, que eu sinto que podem alterar o destino das minhas decisões, de uma determinada empresa, de uma determinada campanha, de um determinado passo, é importante que a gente submeta essas informações a uma análise um pouco mais aprofundada e científica. E a maneira com que isso acontece, normalmente, é a pessoa lê uma opinião, ou escuta uma opinião, acredita naquilo, acha que aquilo é verdade e passa a defender aquela opinião como se ela tivesse feito todo o trabalho de checagem daquela determinada informação, que obviamente, na maioria dos casos, não acontece. Um exemplo concreto disso é, pegando um assunto bem, enfim, dentro do empreendedorismo, dentro do marketing digital até, que é e-mail marketing. Para ser um pouco mais objetivo no que eu estou querendo dizer, eu literalmente estou gravando esse vídeo em função disso, em função dessa conversa que eu tive. Eu tive uma conversa, eu participo de um conselho de uma empresa, e a maneira que isso funciona é mais ou menos assim: uma empresa ela te dá um determinado percentual da empresa, então ela concede a esse conselheiro um percentual da empresa para que esse conselheiro possa trazer inputs e possa trazer informações e determinadas estratégias que vão fazer aquela empresa avançar. Então, normalmente, obviamente, os conselheiros são pessoas nas quais aquele empreendedor confia, nas quais que aquele empreendedor escuta e que ele acha que realmente são pessoas de crédito. Então, normalmente quem está dentro de um conselho são pessoas respeitadas, né? E eu estava nesse conselho, eu estou nesse conselho com pessoas que são críveis, são respeitáveis, são pessoas, enfim, bem-sucedidas, que se deram bem nos seus determinados meios, nos seus determinados ramos, e dentro dessa discussão, várias pessoas, na verdade, falando de estratégias e tal, falaram que e-mail marketing não funciona. Não, e-mail marketing não funciona, isso aí não adianta investir nisso e tal. E isso é totalmente inverdade. Isso é infundado. Não existe nenhum dado científico que vai te trazer dados de que e-mail marketing não funciona mais. Isso é mentira, isso não é verdade. E eu entendo que determinadas pessoas possam dizer isso porque elas não sabem fazer. É muito fácil, isso acontece bastante, inclusive, quando a gente fala de ads, Facebook ads, Instagram ads, né, publicidade em Instagram e Facebook. Muita gente não sabe fazer isso. Inclusive no próprio Vale do Silício,
tem muitos empreendedores que rejeitam a ideia de Facebook Ads, que falam, não vamos fazer propaganda, o nosso produto vai crescer organicamente, lá na frente, quando a gente tiver muito dinheiro, ou quando a gente tiver recebido um aporte muito grande, aí a gente pode tentar investir em Facebook Ads. Então, às vezes, é uma das últimas coisas que aqueles empreendedores vão fazer, quando não deveria, porque Facebook Ads, se muito bem feito, dá muito resultado, traz muito resultado. Então é um pouco disso. Às vezes a pessoa ela está replicando o que ela viu uma vez, porque de repente ela tentou rodar a propaganda, tentou rodar Facebook Ads e não teve sucesso. E aí o que ela passa a dizer? Facebook Ads não funciona. De repente ela tentou fazer um e-mail marketing e não teve sucesso. Ou tentou algumas vezes, viu algumas pessoas tentarem, não tiveram sucesso e então isso não funciona. E aí começam a replicar aquele pensamento e aquela opinião sem de fato terem chegado à exaustão dos dados, sem de fato terem analisado aquilo de uma forma um pouco mais didática, né? E eu posso garantir que e-mail marketing funciona, porque eu tenho usado e-mail marketing há muito tempo, e é através de e-mail marketing que, inclusive, dos maiores canais de conversão de campanhas que eu faço, de empresas que eu ajudo, é através de e-mail marketing. Então, obviamente, se bem feito, obviamente, se feito com muito cuidado, se analisado da maneira correta, se testado cientificamente, não somente escrevendo lá um título, escrevendo um texto, colocando uma imagem qualquer, não. E-mail marketing submetido realmente a uma análise mais científica e didática. Existem não vou dizer milhões, mas milhares de pesquisas que vão corroborar o fato de que e-mail marketing funciona, com dados específicos trazidos de empresas que estão fazendo e-mail marketing hoje. Às vezes, inclusive, algumas empresas têm um setor somente para e-mail marketing, que trabalham somente com aquele canal, já de repente com seus milhões de clientes, milhares de clientes, e aquilo traz um valor, uma receita mensal muito maior do que os outros canais. Então, nesse caso, no caso concreto que eu estou trazendo aqui, obviamente era uma inverdade. E isso acontece direto, isso acontece o tempo inteiro com várias informações que eventualmente ou são maliciosas e tentando te fazer acreditar numa coisa que não é necessariamente verdade, ou pior, ou até mais perigoso, que é quando aquela pessoa não sabe que o que ela está falando não é verdade. Isso acontece bastante e também é muito perigoso. O efeito pode ser o mesmo, talvez até um pouco pior, porque a crença daquela pessoa é tão forte naquilo que ela não conhece tão bem, mas diz acreditar e começa a replicar na cabeça dela, que ela pode ter um nível de ênfase no que ela está falando muito grande. Isso leva pessoas a, de repente, tomarem uma decisão errada, tomarem uma decisão equivocada. E dentro dos negócios, você tomar os passos corretos, você tomar decisões corretas, é importantíssimo. Quando a gente olha a análise, quando a gente faz análise de empresas no mundo, digitais ou não, uma empresa vai ter mais sucesso quanto mais passos, decisões acertadas essa empresa tiver, mais bem sucedida ela vai ser. Isso é normal, isso é uma equação fácil. Quanto mais passos acertados você der, mais sucesso você vai ter naquela direção que você está indo. Então é muito importante que a gente tenha as informações verificadas, que a gente tenha as informações tratadas para que a gente consiga fazer a análise e realmente ir para o melhor caminho. E essa corrente de desinformação, ela não tá, essas coisas que as pessoas dizem, como eu falei do e-mail marketing, que é um aspecto só, isso tem vários outros ramos ou várias outras opiniões que as pessoas vão dar a respeito de indústrias por exemplo, quando você pega mercado imobiliário, o mercado imobiliário não funciona. Claro que funciona. Tem muita gente ganhando muito dinheiro com o mercado imobiliário. Ações na bolsa não funcionam, ações da bolsa não é um bom investimento, não é uma boa estratégia. Claro que pode ser uma boa estratégia, tem muita gente ganhando muito dinheiro na bolsa. Não é todo mundo, nem sempre todo mundo ganha, e às vezes até uma minoria ganha. Mas você não pode dizer que investir na bolsa ou investir em criptomoedas é um mau caminho e que não se ganha dinheiro com isso. Você pode não ganhar, mas tem muita gente ganhando também. Então, não se deixe simplesmente, então isso aqui não funciona, beleza. Pode não ter funcionado para aquela pessoa, mas você pode procurar vários casos onde aquilo deu certo.
né? Se você, em qualquer mercado, na verdade, quando você fala algo em termos absolutos, como isso não funciona, a chance disso ser uma inverdade é muito grande. Não tem professor que ganha dinheiro. Claro que tem, né? Professores, inclusive, dando aula online que ganham bastante dinheiro. Sei lá, uma pessoa que investe em bolsa, né, de novo, não, tem pessoas que só investem em bolsas em ações na bolsa e que ganham muito dinheiro. Médico ganha mais ou menos, tem grandes médicos respeitados que ganham muito dinheiro, que ganham muitos milhões por mês fazendo suas cirurgias e operações e por aí vai. Então, os absolutos são por si só já complicados. Mas essa história de esse termo, né, de correntes assim que começam a se tornar verdades para uma determinada parcela da população, isso existe há bastante tempo, mas obviamente com o fator redes sociais, com os aplicativos de comunicação, isso se tornou muito mais forte, isso está muito mais exponencial. E esse termo meio que não tinha não existia um termo muito bem definido para isso até pouco tempo, que é fake news. Esse termo é recente, na verdade. Quando a gente pensa em fake news, parece que tem muito tempo que a gente fala isso, mas na verdade a gente começou a falar isso em 2016. E isso aconteceu basicamente, surgiu mais ou menos na época, com o advento das eleições do Trump, né, em 2016 ali, que o termo começou a ser usado com mais frequência, porque as pessoas começaram a dizer, não, essa notícia é uma notícia falsa. E aquilo assustou muita gente, né? Muita gente que de repente pensava, mas como assim, se é uma notícia escrita por jornalistas que são pagos para ir atrás da notícia e atrás da verdade, como é que a notícia pode ser falsa? É quase que um paradoxo, é quase que um oxímoro, né? Como é que você pode ter uma notícia que é uma notícia jornalística que ao mesmo tempo é falsa, né? E isso acontece justamente porque a gente tem, de repente, jornalistas que não vão atrás da verdade, que acabam indo nas suas pesquisas, ou então nem sequer né? Quando a gente fala que jornalismo investigativo morreu, né? Tem muita gente que fala isso, não concordo 100%, mas em parte a gente pode dizer que tem um fundo de verdade, né? Tem muitos jornalistas que, infelizmente, dentro dos seus veículos de comunicação, não vão testar uma informação, não vão decorticar e fragmentar aquela informação da maneira mais adequada. E na verdade, quando a gente pensa sobre o assunto, um pouco como eu falei, existem múltiplas versões da verdade, né? Uma verdade, um determinado evento nem sempre só tem um olhar. Você pode ter diversos olhares para aquele evento e interpretá-lo de uma maneira diferente. É muito difícil você chegar a uma verdade absoluta, principalmente se é um evento um pouco subjetivo, se não é algo totalmente objetivo. Se você pegar um evento, por exemplo, 1 mais 1 é igual, bom, aí você não tem muito para onde fugir, aí é 2, né? Você não tem como, 1 mais 1 igual a 4, 1 mais 1... Não, então, quando você tem... Por isso que algumas pessoas gostam muito de matemática e de números, né? Porque os números não mentem, né? Até certo ponto, mas fato é que quanto mais subjetivo é aquele evento, quanto mais subjetivo é aquela informação, aquela determinada peça, mais difícil é de trazer uma métrica para cima disso. Mas quase tudo é quantificável. Um dos grandes problemas, na minha opinião, é quando você escuta alguém que tem uma certa autoridade, não necessariamente naquele assunto, mas que tem uma certa autoridade. Então a gente pode pensar em grandes empreendedores ou pessoas com poder político, ou pessoas ou pessoas com muito dinheiro, né? E por algum motivo a sociedade vê um pouco muito dinheiro equivale a, sei lá, muita sabedoria, muito conhecimento e tal. Não é verdade, né? Muito dinheiro equivale a uma técnica, a uma estratégia que trouxe um valor grande para a sociedade, normalmente, que trouxe um valor grande para a sociedade e aquilo foi pago, né? Então, quando você pensa que um empreendedor que gera uma solução que resolve um problema grande da sociedade, normalmente aquilo é pago de acordo, né? Quanto maior o problema, mais complexa a resolução, mais dinheiro aquela solução vai trazer. De novo, nem sempre isso é verdade, mas na maioria dos casos. Quando uma pessoa de autoridade fala algo, e ela tem, de fato, uma certa autoridade, ela não, de novo, não específica naquele assunto, mas ela tem uma certa autoridade, ela fala algo com convicção, algumas pessoas escutam aquilo
e de repente falam, bom, mas se ela está falando é porque ela deve ter checado essas informações, né? Então ela sabe o que ela está falando, ela com certeza ela checou. E é ali que você pode cair numa cilada. É aí que a gente pode tomar uma decisão errada. E de novo, não necessariamente, pode ser malicioso, claro que pode ser malicioso. Um caso concreto, de novo, né? Um caso sabido de forma maliciosa é o caso do Bernard Madoff, né? Você deve ter em algum momento escutado sobre esse nome na mídia, aquele cara que acabou pegando investimentos e tal, enfim, deu um prejuízo de bilhões a vários bancos. A forma com que isso aconteceu é que ele conseguiu convencer um grande banco. E no momento, e muito provavelmente em função das conexões que ele tinha com pessoas daquele banco, existiu uma certa não necessidade de verificação tão enfática, né, do que a gente chama de due diligence, né, realmente analisando todos os fatos ali colocados. Mas o fato é que ele conseguiu convencer um grande banco a investir no projeto, a trazer o investimento. E quando esse grande banco investiu, os próximos bancos se disseram, bom, se esse banco aqui investiu, esse grande banco investiu, com certeza eles fizeram a checagem, com certeza eles analisaram esse caso e está tudo certo, deve estar tudo certo, então não tem tanto problema. E aí você começa uma cascata de eventos onde a cada vez mais os bancos começam a ignorar, a não fazerem sua própria análise daqueles dados, a não fazerem sua própria análise daquela situação, confiando que certamente aqueles grandes bancos já fizeram essa análise, não tem necessidade de eu gastar dinheiro e tempo fazendo a minha aqui, eu vou fazer um investimento porque está tudo certo, com certeza não haverá problema. E obviamente a gente já sabe que deu um baita problema, tinha uma série de fatores ilegais dentro daqueles investimentos, dentro da operação feita com aqueles investimentos, então foi uma perda de bilhões e bilhões de dólares por parte dos bancos, de novo, simplesmente por não checar aquela informação. Um outro caso do qual a gente pode falar é o caso da WeWork. Não dentro da mesma... Eu não acredito, pelo menos, aí você vai ter uma série de opiniões diferentes, mas com o meu conhecimento da WeWork, com o meu conhecimento de investimentos, de startups, de mercado digital em geral e tal, eu não acredito que de maneira maliciosa a WeWork fez tudo o que fez, enfim. Ali foi mais uma questão de falta de organização, falta de checagem, mas existiu a falta de checagem. No momento onde você começa a ter um investidor do tamanho do Vision Fund, né, agora eu vou esquecer o fundo que fez o investimento, mas enfim, o fundo que detém o Vision Fund, né, que é um fundo japonês, realmente esqueci agora o nome vou lembrar ainda ao longo do vídeo, eu falo, mas esse Vision Fund desse fundo de investimento fez um aporte, começou a fazer aportes dentro do WeWork, e quando você tem um fundo desse tamanho fazendo investimentos, todo mundo meio que abre as portas e fala, caramba, se esse fundo gigantesco está fazendo esse investimento, então certamente isso aqui está meio que validado, né? Quando um grande fundo faz investimento na tua empresa, na tua startup, isso gera uma certa validação. Por isso que é muito interessante, por isso que é muito importante na hora que você está levantando aporte para a tua empresa, para a tua startup, você conseguir um investidor que seja importante dentro do mercado. Ou você conseguir pelo menos o primeiro investidor. Quando você consegue o primeiro investidor, normalmente a taxa de adesão dos outros é muito maior. E quando você tem vários investidores já topando investir na tua empresa, é quando você consegue dar aquele passo a mais e fazer o que a gente chama de oversubscribed round, que é basicamente você ter mais gente querendo entrar na rodada, né, naquela rodada de investimento, do que você vai deixar entrar. Então, de repente, você quer, eu quero só 2 milhões de dólares aqui, e tem gente suficiente para te dar 3 milhões, você fala, não, essas pessoas vão ficar de fora, eu quero só 2 milhões porque eu vou dar essa quantidade da minha empresa para esses investidores que estão colocando essa determinada quantia de dinheiro. Enfim, nesse caso da WeWork é um pouco parecido. A WeWork acabou não lesando no sentido de culpado, mas acabou gerando um prejuízo gigantesco
para esse fundo e para os investidores, porque na verdade ela não era uma empresa digital, era uma empresa que dependia de aluguel. E assim, eu gosto do modelo da WeWork em termos de filosofia do local, unicidade, né? Você tem eu acho super válido, eu acho que impulsionou e mudou um pouco a cara dos coworkings no mundo, o que eu acho ótimo. Mas o modelo de negócios em si não é um modelo tão escalável quanto eles queriam parecer ser, né? E ao não checar aqueles dados, ao não checar a viabilidade de escala que aquela empresa tinha de maneira científica, os outros fundos e aqueles determinados investidores colocaram dinheiro de maneira errada, de maneira errônea. Não deveriam ter colocado mais dinheiro, não deveriam ter financiado uma empresa que não tinha capacidade de escala de uma empresa digital. E o caso do WeWork é interessante porque traz um pouco daquilo que eu estava falando de novo, da pessoa de repente não está mentindo, não é malicioso, mas ela acredita naquilo de maneira não científica, ela simplesmente acredita naquilo. E obviamente o meu celular parou de funcionar do nada e eu perdi metade do meu vídeo. Mas tudo bem, vamos lá. Voltando aqui ao assunto, eu estava falando da WeWork. Justamente porque a WeWork tem um pouco do componente de não necessariamente estar mentindo de propósito. Eu não acho que fosse o caso do Adam Neumann, agora lembrei, estou em outro dia, como você pode ver, com outra roupa, mas hoje o WeWork está mais próximo. O investidor da WeWork, inclusive, foi o SoftBank, que é um fundo japonês. Enfim, no caso do Adam Neumann, ele não estava necessariamente mentindo. Isso é outro problema que você pode encontrar dentro do nosso mundo, né, do mundo de hoje. Pessoas que de repente acreditam em alguma coisa porque elas viram aquilo acontecer na vida delas. De repente essa pessoa falou para você, Facebook Ads, por exemplo, não funciona. Facebook Ads não funciona? Como não funciona? Não, eu testei e não funciona. Então, de repente, aquela pessoa rodou Facebook Ads, não teve sucesso com Facebook Ads, perdeu dinheiro com Facebook Ads, portanto, para ela, Facebook Ads não funciona. Então, entenda que aquilo é verdade para ela, na opinião dela, no mundo dela, baseado naquele pequeno teste que ela fez. Mas, quando a gente fala de pontos de vista, você pode ter uma pessoa, sim, não mentindo necessariamente, mas contando uma mentira. Falando uma coisa que é uma inverdade, que na verdade não tem fundamentos científicos ou não tem fundamentos práticos necessários para dizer, ok, isso é verdade, isso é mentira. Aquela pessoa pode simplesmente não saber o suficiente daquilo e está falando uma besteira baseado na pequena experiência, no pouco conhecimento que aquela pessoa tem com aquilo. Uma das coisas que é muito engraçado, às vezes, que eu escuto, principalmente quando eu falo de casos meus, são algumas, é bem raro, na verdade, o pessoal que me segue não fala muito isso, mas eu vejo algumas pessoas, né, tipo assim, por exemplo, de 0 a 1 bilhão de dólares, uma empresa que foi de 0 a 1 bilhão de dólares em um ano. Isso é impossível. Como que 0 a 1 bilhão de dólares? Isso é impossível, isso não é possível, isso é mentira. 0 a 1 bilhão de dólares é mentira. A gente vê casos como Slack, a gente vê casos como outro, e não precisa ser o valor de 1 bilhão, pode ser, sei lá, de 0 a 100 mil em 2 meses, em 3 meses. E tem gente que não acredita. Porque aquilo está tão fora da realidade daquela pessoa, aquilo está tão fora do que aquela pessoa está acostumada a ver, ou do que aquela pessoa tem visto como possível, que na cabeça da pessoa, na experiência daquela pessoa, aquilo é uma mentira, aquilo não é verdade, aquilo é impossível. Isso é um pouco engraçado, né? Até triste até certo ponto, mas enfim, a perspectiva daquela pessoa vai fazer com que aquela pessoa acabe contando uma mentira. Nesse caso, não é possível ir de 0 a 1 bilhão de dólares em um ano, ou não é possível ir de 0 a 100 mil em um mês. Vai fazer com que ela diga isso, que é uma inverdade, achando que aquilo de fato é verdadeiro. Então a lição é, mesmo pessoas com autoridade, pessoas que a princípio são pessoas críveis, podem estar mentindo, podem estar emitindo uma opinião inverdadeira baseado numa experiência específica com algo que elas tiveram. E isso é bem complicado, elas podem estar mentindo sem necessariamente querer mentir. Quando a gente fala hoje de autoridade, de
a gente pode falar de influencers. Na verdade, a gente tem vários pontos de influência na nossa vida, né? A gente é bombardeado de informações. A gente tem, de repente, livros que a gente lê, a gente tem pessoas falando com a gente nas redes sociais, a gente tem notícias chegando o tempo inteiro através de jornais, a gente tem blogs, a gente tem YouTube, a gente tem as pessoas que a gente encontra numa cafeteria, numa rua, enfim, a quantidade de informações na nossa família, né? A quantidade de informações que a gente recebe é tão grande, mas tão grande, que no mundo de hoje é quase impossível saber o que é verdade e o que não é verdade, a não ser que você dê alguns passos, e é sobre isso que eu quero falar agora. Um pouco de como combater essa quantidade gigantesca de informação e como usar filtros poderosos para filtrar o que é verdade e o que não é. E tem algumas coisas que você pode fazer para chegar nesse lugar. E a primeira delas, por mais estranho que seja, é tudo é errado, tudo é mentira até que se prove o contrário. O jogo de hoje envolve muito mais dizer não às coisas do que dizer sim. A quantidade de oportunidades, ou pensamentos, ou informações que a gente recebe é tão gigantesca que a maior habilidade que você pode ter é conseguir dizer não e ignorar uma determinada informação. E só deixar uma informação realmente verdadeira, ou pelo menos o mais próximo de verdadeiro que você conseguir no seu sistema, ali no seu cérebro. Isso é uma das maiores habilidades que você pode ter, falando de novo sobre empreendedorismo, né, dentro do mundo de empreendedorismo. Então, tudo é mentira, tudo é errado até que se prove o contrário. Um exemplo específico que eu posso dar é que eu conheço, inclusive, que é imagens e vídeos em Facebook Ads, em propaganda, né? O que converte melhor, imagem ou vídeo? Então, tem muita gente, você pode procurar, tem um monte de gente dizendo vídeos convertem bem mais. Vídeos convertem mais do que imagens, não sei o que. Eu testei com milhões de impressões, centenas de milhares de cliques, e eu posso dizer, garantido, que imagens convertem melhor. É claro que depende muito da imagem, depende do produto também, mas em geral, dentro de todas as empresas que eu ajudo, dentro das minhas empresas, eu sei que uma boa imagem converte melhor do que um bom vídeo. De novo, né, depende um pouquinho do produto, depende um pouquinho, mas em geral, baseado em todos os produtos que eu já vi, em todas as campanhas que eu já rodei, com milhões e milhões, centenas de milhões de impressões, inclusive, provavelmente no total, eu posso dizer que imagem converte bem mais. Eu sei que imagem converte bem mais. Mas você que está escutando isso agora, não acredite no que eu estou falando. E é aí que entra o teu mecanismo. Não interessa se o Juliano está falando que imagem converte melhor do que vídeo. Testa. Faz o teste. Pode ser que no teu caso específico aquilo saia do normal e vá para uma exceção, dependendo do teu produto, onde vídeo converte melhor. Não acredite cegamente. Escute, é claro, principalmente se você é uma pessoa que escute e de repente até teste em função de você ter escutado, mas chegue à conclusão por si só, ou pelo menos teste minimamente aquilo ali para entender se aquilo que aquela pessoa que você acredita ser uma autoridade e uma pessoa crível está falando tem um fundo de verdade e se apresenta como uma possível verdade dentro do teu contexto. Outra coisa que eu recomendo de se fazer ao escutar uma pessoa crível como autoridade é analisar comportamento versus o que essa pessoa está falando. Então, se a pessoa fala uma coisa, mas o comportamento dela é o oposto disso, obviamente existe um conflito ali, é muito provável que aquilo não seja uma verdade. Né? Um exemplo disso seria uma pessoa que diz que, não, eu sou super organizado, eu sou super atento aos detalhes. E aí você vai ver a mesa da pessoa completamente desorganizada, a casa da pessoa uma bagunça, ninguém se acha no ambiente. Obviamente ali existe um conflito. Ali existe uma coisa que não é verdade. Então eu prefiro olhar para comportamento, inclusive, do que para certificado. Certificado, né, de novo, é bom para determinados... Acho que todo mundo vai concordar que certificado é extremamente importante para determinadas áreas, como medicina, né, áreas de saúde principalmente, ou áreas que sejam um pouco sensíveis. É óbvio que você tem que ter uma certificação para saber, de fato, se aquele profissional está minimamente qualificado para exercer para fazer o que ele precisa fazer. Mas fora isso, eu vou olhar para comportamento ao invés de certificação. O que essa pessoa é capaz de fazer? O que ela demonstrou ter feito?
qual a experiência que ela tem fazendo aquilo que ela diz que sabe fazer, ou aquilo que ela diz que vai fazer naquela determinada situação. Então, eu priorizo comportamento, principalmente ao longo do tempo, principalmente numa média de comportamento. O comportamento médio daquela determinada pessoa é assim, por isso eu confio que realmente dentro de próximas etapas o comportamento daquela pessoa vai refletir o que ela fez até então. Uma outra forma de proteger a sua... de se proteger um pouco das informações, da quantidade de informação absurda e reter realmente o que você acredita ser verdade, é listar as tuas próprias verdades. Não listar um monte de coisas, de pequenas coisas. Estou falando dos pilares principais, das filosofias principais nas quais você acredita, as suas crenças principais. Né? Ao listar essas crenças principais, o seu sistema de crença principal que vai definir na tua vida as decisões menores, isso vai te ajudar muito a entender se você deve descartar aquela informação ou se aquela informação vale sequer testar e explorar um pouco mais. Né? Se algo que você escuta vai completamente contra ao teu sistema principal de crenças, é muito provável que você deve ignorar aquela informação. De vez em quando cheque os seus sistemas principais de crenças, mas esses sistemas principais de crenças devem ser algo realmente que não muda através do tempo. Não são aquelas coisas que você pode mudar através dos anos porque você foi submetido a situações diversas, mas sim aquelas coisas que você acredita que são inabaláveis, não importa o contexto, não importa o quanto tempo passe. Isso vai te ajudar bastante a definir o que você deve aprofundar e o que você não deve aprofundar enquanto estudo sobre essas informações. E por último aqui na minha lista, e esse é algo que você deve fazer somente com pessoas que você tenha que você se sinta confortável para fazer isso, porque pode ser um pouco desconfortável, é perguntar por quê. Ao receber determinada informação, pergunte o porquê. Isso. Por quê? Por causa disso. Por quê? Vai fundo nos porquês. Vai até o quinto, sexto, sétimo porquê. Vai a um nível de porquê, esgota a quantidade de porquês possível para aquela situação, para aquela informação, exaure ali a quantidade de porquês até isso deixar a pessoa desconfortável. Muitas vezes pode deixar a pessoa desconfortável, ou até você ter realmente chegado à raiz, ao principal, ao core, né, a raiz daquele problema, daquela situação, daquela filosofia. Porque no fim das contas, opiniões, informações, elas crescem baseado num sistema de crenças que aquela pessoa tem. E aquele sistema de crenças, aquelas questões que foram se criando aos poucos, né, naquela base de sistema de crenças, essa pessoa vai colocando determinadas informações, e essas informações chegam um momento em que fica mais fácil aceitar determinadas informações e determinados dados, porque aquela pessoa foi construindo meio que foi construindo aquela verdade. Basicamente é isso. Então testa isso perguntando por quê. O céu é azul. Por quê? Por causa das partículas. Por quê? Porque... Enfim, você vai chegar a um momento ali em que você vai descobrir realmente da onde está vindo aquela informação. E se a pessoa parar no meio e ela não souber responder o porquê, você sabe que muito provavelmente aquela informação não foi checada por essa pessoa e que aquela informação muito provavelmente foi ouvida de alguma outra parte, não tão bem checada, não tão bem assimilada, e está sendo repassada por essa pessoa como tal qual uma conversa de WhatsApp que acaba, uma informação de WhatsApp que acaba circulando e vira uma fake news. Tá legal? Eu acho que esse conjunto de coisas são coisas que podem te ajudar. Eu faço isso. A parte de escrever os seus sistemas de crenças principais é uma coisa que eu já fiz há algum tempo atrás. Recomendo, e é extremamente importante para a tua empresa também. É o que a gente chama de visão, missão e princípios, né? Isso vai ajudar a tua empresa a entender, dentro daquelas decisões do dia a dia, qual caminho deve seguir e qual não deve seguir. Se aquele caminho, se aquela oportunidade se apresenta completamente contrária à tua visão, missão e princípios, é muito fácil saber que você não pode seguir por aquele caminho, que aquele caminho não é, na verdade, uma oportunidade,
pode ser uma perda de tempo. E a mesma coisa funciona meio que pra gente na nossa vida pessoal, mas aqui um pouco falando das decisões enquanto empreendedor, né, de novo. Então, fica a minha dica, ficam essas minhas dicas para você, e a questão do porquê também eu gosto bastante, mas eu só te aconselho a fazer isso com as pessoas que você sente com as quais você pode fazer isso. Algumas pessoas simplesmente não dá para fazer isso, e às vezes é melhor você simplesmente deixar o assunto correr e ignorar aquela informação, ou testar aquela informação se você realmente acredita que aquela pessoa pode estar falando a verdade. Tá bom? Espero que isso ajude vocês nas caminhadas de vocês no empreendedorismo, em qualquer empresa que vocês estejam fazendo, ou carreiras que estejam trilhando. No fim das contas, a quantidade de informações que a gente filtra e que a gente aceita como informações verídicas são essas informações, esses inputs que vão formar a nossa cabeça e que vão fazer com que a nossa cabeça, quando receba outra informação ou uma determinada decisão, aquele input gera um output específico. E para esse output, para essa decisão, esse resultado ser um resultado correto, com uma decisão correta, baseada em lógica e baseada nos fatos realmente, é importante que você aceite somente as informações que são verdadeiras e que fazem sentido dentro da tua análise mais científica. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá um like se vocês gostaram e siga o canal. Um grande abraço e até a próxima.